vamos continuando a fazer este nosso caminho no podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais. Estamos em tempo de verão, o que significa também que é um tempo mais atarefado, pois, ao contrário da norma, temos a Jornada Mundial da Juventude, pelo que quem nos acompanha se calhar reparou que não gravámos nas últimas 2 semanas, mas hoje temos um episódio especial para compensar, pois apesar de todas as preparações que as jornadas requerem e que o trabalho que tem dado e que aos poucos provavelmente já têm ouvido novidades, assim dia após dia tanta coisa se vai no fundo revelando, assim como quem vai destapando uma surpresa que se está para abrir. Deu-se também, entretanto, o Campo Semente, e que por isso hoje convidámos o João e a Vera para virem então falar neste episódio especial desse campo que aconteceu na segunda semana de julho e que agora então fazemos uma espécie de entrevista de fim de jogo aqui com a Vera e com o João, que foram os dois chefes que estavam à frente então do campo. Então, João e Vera, como é que estão hoje? Olá! Se somos convidados, então é porque não correu assim tão mal o campo, ou não? Exato. Portanto, estamos todos vivos, os chefes sobreviveram, não morreram, cá Já estão. descansámos. Sim, aposto que devem ter dormido 48 horas depois do campo. Sim, com um intervalo para ir à missa ao domingo, porque o campo caiu num sábado, não foi? Portanto, foi. Sim, exatamente. Só acordámos para ir à missa. Acordaram para ir à missa. Mas pronto, então hoje convidámos para falarem-nos um bocadinho do que é isto do Campo Semente. Esse vai ser então o tema do nosso episódio de hoje. Mas antes disso, se calhar uma pequena introdução de quem é a Vera, quem é o João, que nos vem cá falar assim sumariamente, o que é que fazem, o que é que fazem também na paróquia. Se calhar começando pelo João, o que é que faz, João? Então, estou a acabar o curso de Engenharia Informática no técnico, estou no 5º ano e agora a fazer um estágio. E pronto, é isso, um bocadinho a minha vida profissional dentro da paróquia. Eu estou a dar, este último ano, dei catequese a miúdos de 9 anos, mas que estavam a ser preparados para a primeira comunhão, por isso a maioria dos miúdos fez a primeira comunhão e foi uma grande alegria ver o caminho deles e também um bocadinho a evolução desde o início até ao fim do ano. E aliás, é um caminho que já tens feito com eles também já desde o ano passado, que também acompanhaste, portanto, o ano anterior, o mesmo grupo mais ou menos? Exatamente, o mesmo grupo mais ou menos, depois houve uns que entraram e os que entraram este ano farão a primeira comunhão para o ano, porque cá na paróquia, ou seja, como é muito bem feito, acho eu, se dá um tempo aos miúdos para se encontrarem um bocadinho na comunidade e depois também aprenderem sobre Jesus e aprenderem a rezar e a encontrar-se com ele de forma mais profunda. Sim, no fundo integrarem-se para depois, quando fizerem a primeira comunhão, não ser só uma coisa de um dia, mas perceberem por um lado que de facto é Jesus que estão a receber, não é? E que isso aí tem uma implicação mais imediata do que simplesmente um dia de festa que depois passa e, ou seja, entrar nesse mistério que de facto Jesus nos convida. E bem, é uma alegria, não é? Quer dizer, essa primeira comunhão, eu lembro-me que quando estava eu a dar catequese, era daquelas grandes alegrias ver os milagres que acontecem, quer dizer, que havia de tudo, não é? Havia aqueles dias em que dávamos catequese a meninos desta idade, portanto assim com 7, 8 anos, em que parecia que eles estavam muito atentos, a prestar muita atenção e que estavam ali muito empolgados, que fazíamos perguntas, as pessoas respondiam, mas depois a semana seguinte perguntávamos o que é que tinha sido a semana passada e eles não percebiam nada. Outras vezes em que parecia que estavam a apanhar uma grande seca, e eu lembro, pelo menos quando eu dava catequese, de chegar ao fim e pensar: bolas, coitados, que eles hoje apanharam uma grande seca minha, e isto não foi nada giro, não foi nada divertido, eles não, parece que estavam aqui meio amorfos só a ouvir, mas passado para aí 3 ou 4 meses, veio falar assim de qualquer coisa que se tinha falado naquela catequese que parecia que não tinha servido para nada, não é? Não sei se tens essa experiência mais ou menos. Sim, é exatamente como disse. E é de facto difícil tentar nas catequeses encontrar um misto entre ensinar e também que eles se sintam livres e que gostem de vir todos os domingos à catequese, de aprender e depois de ir à missa. Ou seja, eu acho que é o maior desafio. E por isso, pronto, ou seja, depois a estratégia também de fazer com que eles gostem e que queiram aprender e que queiram também encontrar-se com Jesus, é ver isso acontecer, acho que é a maior alegria para quem ensina, quem transmite um bocadinho a fé. Pois, isto sempre sem juntar depois também o fator dos pais, que claro que se não temos os pais envolvidos no projeto de educar cristamente os filhos, ele até pode querer muito, mas se o pai tem qualquer coisa de mais interessante a fazer no domingo de manhã, por muito que o filho peça, depois não, fica um pouco frustrado as coisas, não é? Tem de ser sempre um projeto conjunto de pais, paróquia, catequistas, miúdos, mas claro, tem de gostar, se não gostam facilmente também saem. E Vera,
Então, acabei agora o segundo ano da licenciatura em Psicologia. Psicologia? Uhum. E eu aqui na paróquia. Sim. Aqui na Só falar um bocadinho mais perto do microfone, senão depois não se ouve. Ok. Sim. Aqui na paróquia sou catequista no Gomas, que já veio aqui ao podcast falar sobre o Gomas, mas basicamente é catequese para miúdos entre o 6º ano e o 10º. Sétimo ou 10º. Exatamente. Sim, tivemos um episódio especial também dos Gomas, em que falou-se um pouco de como é que surgiu o projeto, como é que foi andando. E sim, então a Vera está nos Gomas já há quanto tempo? E eu estou no Gomas há 2 anos. Uhum. E agora vamos ver se vou para o 3º ano. E pronto, eu gosto muito. Muito bem. E a Vera também fez catequese cá, não sei se João tu também fizeste, não? Não. Não, teve a ver catequese fora, mas a Vera fez o Gomas também cá. Eu andei no Gomas na altura, logo no início. Andou no Gomas, portanto fez assim também o currículo aqui pela paróquia. Uhum. E bem, assim chegamos ao dia de hoje, em que estamos a avaliar este campo do Semente. Mas de onde é que surgiu esta ideia, então, de começar um campo? Uma pessoa às vezes pensa, campos, pelo menos nós padres, quando chega assim a maio, abril, ou até um bocadinho antes, começamos logo a ser assediados por tantos convites de campos, que é, sei lá, é SAREFs, é Crescer, é não sei o quê, a convidar-nos para ir animar campos, porque há falta de padres e precisamos de um padre para acompanhar o campo. Porquê mais um campo? De onde é que surgiu esta ideia? Como é que isto tudo começou? Claro que eu sei, mas agora queria apenas ouvir-vos de como é que surgiu tudo isto. João, se calhar podes nos contar. Então, lembro quando eu comecei a dar catequese aos miúdos de 8 anos, em setembro de 2020, não, em janeiro de 2022, ou seja, há um ano atrás, e lembro nas primeiras semanas, logo depois, perceber que os miúdos, apesar de estarem lá 1 hora por semana e de facto haver muitos interessados, e eu contava histórias da Bíblia na altura, eles interessadíssimos e gostavam muito, pareceu-me que gostavam, mas faltava um bocadinho uma parte mais, parecia estrutural, ou seja, alguns deles não têm pais católicos, outros têm, mas mais ou menos que se interessam pela fé, e então apercebi-me que se eles tivessem uma semana intensa a viver com amigos que partilhassem da mesma fé, depois com exemplos de guias, que nós chamamos, que são os animadores, que lhes dessem bom exemplo, e depois também de famílias católicas no campo, então poderia ser uma grande ajuda para eles. E depois, na altura, ou seja, isso foi uma ideia que surgiu passado algum tempo de eu começar a dar catequese, e depois o Padre Mendes, na altura, convidou-me, ou seja, em maio do ano passado, para fazer a peregrinação do Kairos Montessori com a escola. E aí vi também que foi muito boa a peregrinação, e que mais um tempo que a peregrinação de facto deu frutos um bocadinho também pela parte de viverem a fé e de ser um tempo mais longo. E então, também eram meninos mais ou menos destas idades, não era? Exatamente. Assim, 9 aos 11 anos, portanto acabou por ser mais ou menos as mesmas idades que estava a coincidir aquilo que depois acabou por ser o campo. Assim, talvez alguns um bocadinho mais velhos que já tinham 12, mas a maioria era tudo mais pequenos. Sim. Exatamente. Pronto, e depois lembro no final falar com o Padre Mendes sobre pode ser, era uma boa ideia, pode ser que arranjemos pessoas, que não, vamos tentar, e o Padre Mendes disse sim, João, vai à frente, e logo se vê. Pronto, e então a partir daí diria que foi o início, ou seja, a partir da primeira conversa, depois da peregrinação do Kairos Montessori, certo? Depois disso, então, falei com a Leonor, que foi a chefe do ano passado, e os dois fomos mais ou menos, não, nós de facto tivemos reuniões, ou seja, e uns lanches para organizar como é que nós queríamos o campo, ou seja, quais é que seriam de facto os pilares. Depois disso, acho que voltei a falar outra vez com o Padre Mendes para vermos casais, porque nós os dois queríamos muito ter famílias católicas no campo, e o Padre Mendes sugeriu-nos falar com o Henry e com a Cândida, que fundaram a Escola Montessori, e eles aí, ou seja, também diriam o que pensam sobre o campo, ou seja, como é que poderíamos ter uma ideia bem estruturada, que fosse de facto, que pudesse dar frutos, ou seja, se as fundações forem boas, depois então é muito mais fácil tirar de lá coisas boas. Pronto, e esse foi de facto fundamental. E continuando, depois lá o Padre Mendes deu o número do casal, jantámos com eles, tivemos uma reunião, e a coisa que eu mais me lembro sobre essa reunião foi que eu e a Leonor já tínhamos tudo mais ou menos estruturado, ou seja, como é que seria o dia-a-dia, o que é que teríamos, os pilares, e depois nessa reunião... De repente...
de repente eles chutam imensas perguntas e o que eles dizem é qual é que é o propósito desta atividade? Então aí foi um bocadinho espremer aquilo que nós tínhamos pensado e dar propósito a tudo o que fazíamos durante o campo. Ou seja, não há... Deste campo eu diria que a particularidade é que não há uma atividade, um jogo ou até uma refeição que não tenha um propósito por trás. E o objetivo é que eu depois fui um bocadinho pensando, é que nós queremos que dar às crianças de forma, ou seja, não é explicando, mas que elas se percebam experimentem por elas mesmas com a experiência, que tudo o que elas fazem deve ter um sentido, e, ou seja, o sentido último é sempre de facto amar a Deus, mas depois nas atividades em concretas que elas tenham um sentido naquilo que é o campo num todo em geral. E agora posso dar um exemplo para tirar um bocadinho a parte abstrata, que é, por exemplo, nós temos uma atividade que era, este ano tivemos uma atividade que era pintar o fundo, ou seja, o fundo da novela. O cenário da novela, sim. Exatamente. E estava lá, ou seja, as crianças não pintavam só para treinar as suas... tempo, entre aspas, exatamente. Sim. Mas pintavam também porque depois esse desenho faria parte do final da novela. Tínhamos também depois a ajuda na quinta. Nós estivemos numa quinta, a quinta era enorme, e os miúdos também, ou seja, ajudaram nas ovelhas, a dar comida às ovelhas, a apanhar frutos da árvore, e o propósito é um bocadinho também cuidar da terra onde estivemos, ou seja, todas as atividades, e tentámos isso ano passado, este ano com maior concretização, sim, que tudo tivesse um propósito. Pronto, e eu diria que a ideia que tirámos da primeira reunião foi: as coisas têm de ter um propósito para que os miúdos também se desenvolvam, ou seja, e depois cresçam com a ideia de que a vida deles tem um sentido e tem de facto um objetivo, e a ideia do campo é muito isso, é deixá-los experimentar. Sim. E no fundo, pronto, isso descobriram o propósito, e daí depois o nome que se descobriu, não é? Do Semente. De onde é que veio o nome Semente? O que é que inspirou? Como é que chegaram até aí? Já vimos que tudo é para no fundo guiar com um propósito maior, não é? Mas então como é que chegaram ao nome depois? Vera, queres ir neste ou... Sim. Então, o nome inicial nem sequer era Semente, não é? O nome inicial na altura era Migalhas. Começou-se por Migalhas, sim. Começou por Migalhas, e fomos assim a uma reunião já com a equipa de guias toda feita. Eu, ano passado, o João era chefe com a Leonor e eu era guia, e fomos a ter todos uma reunião com os casais, com o Padre Mendo, e o Henry de facto propôs que fosse semente, porque a semente é algo que cresce, não é? O que nós queremos para cada miúdo é passar-lhes esta semente que depois dê fruto, e cada um deles dê fruto. E foi um bocadinho com este propósito também, mais uma coisa que não é só porque sim, tudo tem mesmo propósito, sim. E é espetacular neste campo. E Migalhas, tinha um propósito de Migalhas ou foi... Tinha, mas era mais rebuscado que semente, e semente, de facto, o que nós queremos na realidade é encher o coração das crianças com o fogo do amor de Deus, e que depois, ou seja, esse fogo, ou seja, por ser do amor de Deus, não vai ficar parado e vai inundar o mundo. Então a semente traduz muito bem isso, ou seja, numa imagem muito, muito, muito natural. Sim, é só levantares aí um bocadinho para se ouvir melhor. Okay. Isso. Mas depois, aliás, que é uma própria parábola que Jesus conta, assim, até em vários evangelhos, que é a parábola da semente, não é? Precisamente daí. E que, coincidência ou não, e não sei se na altura em que o nome se escolheu estavam à procura de vamos lá ver o que é que vai sair de evangelhos, agora assim ao longo da semana em que vamos fazer o campo, mas acabou por acontecer, não é? Portanto, a meio do campo, se não me engano, no ano passado, quarta-feira, foi mesmo a meio do campo, na quarta-feira do ano passado, tivemos então o Evangelho da Semente, e este ano não foi numa quarta-feira, foi no domingo a seguir. Portanto, as crianças voltaram do campo e lá tiveram então o Evangelho da Semente, que foi agora do domingo passado que nós escutámos na missa. Muito bem, então o que é que diriam que é assim diferente no Semente? Já falámos do propósito, não é? Mas o que é assim próprio do campo da Semente que, digamos assim, que viram como, ok, isto aqui é uma coisa boa, vamos seguir para a frente com isto? Então, se calhar podemos começar porque já falámos sobre isso, sobre os guias. Nós não somos animadores, porque, mais uma vez,
nós não estamos aqui para animar as crianças, estamos aqui para guiá-las, portanto se calhar começamos aí por uma diferença. Em termos de estrutura de campo e de jogos, nós temos uma coisa muito engraçada que na parte da tarde não temos jogos em concreto, temos uma coisa que são os ateliês. E basicamente nos ateliês temos vários. Este ano tivemos o da quinta, que o João já falou, o da pintura, dos jogos, da madeira. Sim. Pronto, e o objetivo dos ateliês é... O teatro, também tinha um ateliê de teatro. Do teatro e da Sim. música. Pronto. E o objetivo dos ateliês é dar-lhes que eles tenham mais autonomia, que eles escolham o que se encaixa melhor, o que querem fazer, e sozinhos fazerem, criarem isto na quinta, sozinhos, com este propósito de, se for de apanhar a fruta, de depois era a fruta que ia haver no jantar, se for de ajudar nas tarefas do seminário, porque nós tivemos, a quinta que nós tivemos era Pois o ainda seminário. não falámos do seminário, vamos Pois já lá não. daqui a pouco, sim. Pronto, era com o propósito de ajudar e por onde passamos. Tudo tem assim, não só um propósito, mas muita autonomia. Os miúdos têm toda a capacidade de criarem, de fazerem, e é isso que nós queremos um bocadinho proporcionar nestas alturas. Então tem isso dos ateliês que estava a ver a dizer, mais alguma coisa assim própria, portanto ateliês, temos os guias também, mas quer dizer, no fundo acho que o propósito de todos os campos é fazer uma experiência, como estava o João depois no início a dizer, que às vezes é preciso os miúdos verem que é possível uma vida católica, não é? É possível uma vida com Jesus, e este fogo do amor de Deus é uma coisa boa, e vê-se em famílias, vê-se no fundo os guias, que são pessoas, acho que todos são estudantes universitários, ou se não são, acabaram de ser há pouco tempo. Pronto, no fundo também tem essas referências, que é bom, uma vida de família em igreja, ali concentrada numa semana em que se vê no fundo a vida a acontecer de uma forma natural e saudável. Mas bem, estávamos a falar agora do seminário. Então onde é que foi digamos, o campo em si? Se foi em Cernaste do Bom Jardim, onde é que fomos acolhidos, João? Então fomos acolhidos no Seminário das Missões de Cernaste do Bom Jardim, e aquilo agora estava ou seja, tem lá um padre a viver, 2 padres a viver e um seminarista. O seminarista veio de Angola e é um sítio gigante, tem... eu, se não estou enganado, na altura que há 100 anos tinha para aí 200 seminaristas. Pronto, e agora está deserto, ou seja, está um bocadinho velho, mas depois tem uma quinta enorme por trás onde dá para fazer todas as atividades. E por isso, ou seja, o sítio em si é ótimo para nós. É um sítio também misterioso para as crianças, é um sítio cheio de história que dá também para pôr na cabeça das crianças, ou seja, um bocadinho o ambiente em que nós as queremos colocar, e isso relaciona-se diretamente com o imaginário, que é em si o tema do campo, que é um bocadinho a história que nós queremos mostrar às crianças, e que elas com a história consigam também aprender alguma coisa boa, ou seja, um bocadinho com a história queremos também transmitir a fé, queremos também mostrar... Pois, pelo jogo, pela forma como se vive, e lá está a narrativa que dá o campo, também ajuda a passar isso. Porque Cernache é a terra natal de São Nuno de Santa Maria, não é? Exatamente. Sim. Até no meio da quinta tem lá um marco, que é o local onde se pensa que nasceu São Nuno. E por isso, ou seja, a história de São Nuno também está, e nós tentamos que esteja diretamente ligada ao campo, e por isso, naturalmente, ou seja, durante o campo falamos muito de São Nuno, e até nas histórias São Nuno está presente. Sim. E bem, vamos calhar então à primeira edição do campo, que nós já estamos no segundo ano, já acabou agora a segunda edição. Mas como é que foi? Ou seja, começar um campo do zero, provavelmente havia muito nervosismo, não? Sim, um bocadinho. Não Sim. assim tanto. Eu tinha a Leonor também dava alguma segurança. Mas havia muita coisa que nós não sabíamos, ou seja, também chegar lá e ver como é que tudo corria... Não sabíamos, a verdade é, não sabíamos como é que ia acontecer, se ia ser bom ou não. Tentámos preparar a estrutura da melhor forma para que depois tudo corresse bem, e pronto, e não sabíamos, nem tivemos nesse ano fim de semana de campo, ou seja, nenhum dos guias conhecia muito bem como é que era
o campo, espaço, os espaços, sítios todos. os sítios todos. Então no pré-campo, que é os dias antes do campo, foi uma descoberta e também um tempo de muito trabalho. Acho que sim, ou seja, da minha parte é isso. Eu acho que se calhar a Vera tem um olhar diferente porque não teve tanto tempo a preparar como eu, mas por isso, Que a Vera não era chefe na altura, era Não. apenas guia. Então como é que foi a experiência assim do primeiro ano? Eu não sabia. Eu lembro-me de ir às primeiras reuniões e não sabia mesmo o que esperar. E é mesmo estranho agora olhar para trás e, de facto, o que eu imaginava do campo era completamente diferente, mas porque eu imaginava muito pior. Muito pior? Não era... Como assim muito pior? Não é falta de confiança no João, mas... Sim. Não sei, mas foi muito... nós não nos conhecíamos, não tivemos, lá está, como o João estava a dizer, não tivemos fim de semana de campo. Eu apanhei Covid no pré-campo, portanto, no dia em que eu chegaram as crianças também. Portanto, eu tinha uma outra amiga, mas... No Covid, quer dizer, antes do campo é que apanhou o Covid e depois estava boa. Sim. Um dia antes já estava boa. Doente, não fui com Covid para o campo. Mas pronto, não sabia mesmo o que esperar e não conhecia bem as pessoas e não estava muito à vontade, e nesse aspecto achei que ia correr um bocadinho pior porque não estava muito à vontade, não é? Mas de facto foi mesmo bom ver como Deus atua nestas coisas e demos-nos todos espetacularmente bem. E mesmo com certas coisas que não correram tão bem, porque acabámos, se calhar, ninguém sabia bem o que esperar e depois andávamos todos com muito trabalho e a correr de um lado para o outro. Tanto que este ano fizemos um reforço de guias, porque achámos que o ano passado, se calhar, ficámos um bocadinho sobrecarregados. Mas de facto foi espetacular como correu bem e como tudo desenrolou. Sim, porque digamos que depois a avaliação final de todas as crianças e das famílias que foram, disseram que gostaram muito, não é? Tanto que depois muitos repetiram, não é? E claro, mas quando é uma coisa nova, estamos sempre assim todos, não sabemos como é que são os ritmos das crianças desta idade, não é? Já têm experiência de campos de outros, mas se calhar mais velhos, não é tanto assim tão pequeninos. E mesmo os pequeninos, quando não têm nenhuma história de um irmão, de uma irmã que fez e chega a um sítio novo, é mesmo tudo novo, portanto não se sabe como é que vai ser assim a reação. Mas acho que foi, pelo menos de todos os feedbacks que fomos ouvindo, acho que foi substancialmente bom, não é? Foi bastante bom, as crianças adoraram e era uma coisa gira que depois, no ano passado também iam-se contando histórias de santos, não é? De santos do Antigo Testamento, que nós vamos ouvindo também assim ao longo do ano na Sagrada Escritura, na missa, por exemplo, que agora que estamos a gravar este podcast, estamos a ouvir agora, por exemplo, a história de Moisés no ciclo das leituras da missa durante a semana. Portanto, essas histórias de Moisés, de outros santos também, assim, do Antigo Testamento, que por vezes já ouvimos na catequese, mas lá está, como o João dizia, na catequese é 1 hora por semana, não é? Pouquinho. E assim ali tiveram um espaço em que ouviam mais. Mas ao longo do ano via-se, digo eu também, que às vezes ouvia frutos, que quando apanhava aqui as crianças nos corredores antes da catequese e fazia uma outra pergunta para ver como é que, assim, só para para prémio ou qualquer coisa só para meter com eles, muitos deles sabiam, porque tinham ouvido no campo, não é? Tinha ficado assim também aquela semente plantada que depois serviu para o resto do ano. Bem, mas então foi esse ano. E agora este ano, que já é o segundo, como é que foi então a preparação do campo? Que passos é que foram precisos para chegarmos até lá? Deu muito trabalho? Como é que foi isso aí, já com a Vera chefe agora? Como é que foram os passos até lá chegar? Então o primeiro foi a Leonor, o ano passado, já decidiu que já não podia fazer este ano, ou seja, de facto a vida dela já não dava, e então depois com o Padre Mendes e os casais, ou seja, escolhemos a Vera, convidámos a Vera para ajudar neste ano. Então esse foi o primeiro passo, ou seja, ter alguém que possa também ajudar a tomar decisões e um bocadinho a estruturar outra vez o campo. Ou seja, e quando eu digo estruturar, não é tirar as bases que tínhamos encontrado do ano passado, mas é construir sobre elas e ver o que tinha corrido mal e fazer diferente e melhorar o que já correu bem o ano passado. Então esse foi o primeiro passo. Depois disso, eu e a Vera encontrámos com o casal, ou seja, fizemos mais ou menos o horário outra vez, mudámos algumas coisas e depois os casais deram-nos outra vez um muito bom feedback, certo?
Uhum. Depois disso... Portanto, no fundo iam sempre afinando as coisas, é assim, iam umas ideias, iam depois afinar com os casais e depois isto aqui era um processo de contínua purificação das coisas. Exatamente. Mas uma coisa também importante, muito importante para mim e para a Vera, foi que nós propusemos-nos a rezar, ou seja, todos os dias um bocado pelo campo e acho que isso de facto foi não só uma preparação espiritual, mas depois também eu penso que tenha dado frutos, ou seja, esta pequena ação de todos os dias entregar o campo a Jesus, porque isto é uma obra dele, primeiro que tudo, foi o mais importante. E depois, pronto, fomos à parte logística, ou seja, de ver os guias do ano passado que podem continuar este ano, depois... Aliás, continuaram quase todos, à exceção de 2, não foi? À exceção de 2 e 2 que entraram novos. E 2 novos depois vieram entrar. Sim. Só queria acrescentar uma coisa, para além de termos combinado rezar pelo campo, outra coisa que eu e o João fizemos os dois, que eu acho que foi muito boa, e não sei se todos os chefes fazem, mas pronto, que foi, nós fomos sempre, durante o processo de preparar o campo, fomos sempre pensando muito como é que queríamos que fosse a nossa atitude no campo, e fomos falando sempre muito sobre isso, que atitudes é que nós achávamos que era bom evitar, o que é que achávamos que podia acontecer de bom, de mau, e fomos sempre falando um bocadinho sobre isso para nos prepararmos também, e acho que isso foi muito bom. Uhum. Sim, continuando. Sim, depois de termos os guias todos, ou seja, e vimos também com o Padre Mendes, ou seja, pedimos a todos o registro criminal, por isso estava tudo seguro. Sim. Obrigado. E também, não, faz parte, hoje em dia tem que ser, temos sempre essas partes todas que é necessária e pronto, e também tivemos a formação no que dizia respeito aos comportamentos com menores e tudo mais, aconselháveis e tudo mais, também falámos sobre isso todos e foram tendo algumas formações de guias ao longo do ano. E também acrescentámos um casal, né? Portanto, além dos 2 casais que já tínhamos, este ano tivemos um terceiro para também dar apoio. Exatamente. Então foram os guias, depois o casal, e os casais, não temos falado muito, mas os casais foram e são, o ano passado e este, uma ajuda impressionante, ou seja, é primeiro o exemplo que eles dão aos guias e depois também um bocadinho a estabilidade do campo, ou seja, que é importantíssimo, porque de facto com os casais nós guias temos outra atitude, ou seja, e é uma atitude diferente para bom. Somos também, sentimos-nos puxados a tentar ser melhores, a todos os dias trabalhar um bocadinho mais e depois, além disso, os casais são nossos amigos e isso tem sido também uma experiência ótima, não só durante o campo, mas ao longo deste último ano, ou seja, eu considero-os amigos e que posso pedir e estar com eles, certo? E é espetacular o quão envolvidos, de repente, 16 pessoas, que somos os guias todos, mais os chefes, somos 16, como 16 miúdos estão tão presentes nestas famílias e com os filhos dos casais, e temos todos uma relação muito gira e é muito bom. E é isso, são mesmo muito importantes, principalmente para a estabilidade, porque cada vez que nos falha assim alguma coisa, estão sempre lá, olhem isto. Acho que não sei bem como é que corria sem. Mas o quê? Pois, que de facto é aquela coisa que nós, antes do campo, eu dizia 1001 vezes, que era muito bem, nós estamos agora a falar, mas não se esqueçam que no campo, quando vamos estar cansados, há coisas que nós não vamos ver, não é? Porque não conseguimos, ou seja, psicologicamente não vamos estar com o alerta, digamos assim, com o radar todo bem aberto e no fundo os casais têm esse papel de ser guias dos guias e de no fundo também irem superando onde possam ser. Este ano fartaram-se de lavar a louça também, muitas vezes quando era preciso. Sim, quando havia. Assim, precisas. Ajudar na cozinha também, Exato. quando as coisas estavam atrasadas. É verdade. Sim. São mesmo uma grande ajuda. Sim. Exatamente. Depois, então, temos guias, casais, depois tínhamos uma reunião com todos para ver o horário da semana e a seguir a isso vimos as inscrições, ou seja, abrimos as inscrições cá no site da paróquia e depois foi começar também a tratar dessa parte pronto, que tem de ser feita e temos de escolher os miúdos de alguma forma. Depois disso tivemos mais umas reuniões, ou seja, para preparar atividades em concreto, ou seja, uma vez já tendo o horário é preciso que cada parte do dia esteja muito bem preparada para que depois, ou seja,
quando acontecerem estejamos à espera do que possa acontecer e que os miúdos também saibam o que têm de fazer, porque os guias sabem o que está preparado. E pronto, e depois chegou a semana de campo e foi isso. Sim. Só assim. Bem, mas que ainda aí no meio também houve um dos casais, lá porque tínhamos a graça também de ter alguém que era. Alguém, quer dizer, alguém, há vários, não é? Só assim. Exato. Também eram professores de crianças e tudo, que até vos deram algumas formações sobre como lidar com crianças nestas idades e no fundo a dar assim algumas dicas para saber com quem é que nós nos íamos cruzar depois concretamente. Aliás, que já tinham tido o ano passado, mas que é sempre bom um reforço. Sim. Sim, força. Sim. E porque nós temos basicamente 3 reuniões ao longo do ano com todos, guias e casais e padres. E as 2 primeiras são mais eu e o João a falar com os guias e a preparar assim coisas logísticas, e esta última é muito esta formação que o Padre Mendes estava a falar, que é mesmo importantíssima, e que temos esta sorte de 2 dos casais fazerem parte da escola de Cairos, Montessori. Então dão-nos muito esta formação de como estar com as crianças, o que é que elas precisam de nós, em que fase do desenvolvimento é que elas estão e de que maneira é que nós entramos nessa fase. E é muito bom ter este conhecimento prévio antes de ir ter com eles, porque também acho que nos dá a todos nós um sentido diferente. Há um propósito, como todas as coisas no campo, não é? Sim, exatamente. Sim. Eu só queria dizer que há bocado o João disse que temos de escolher as crianças de alguma maneira, e eu só quero explicar qual é que nós essa maneira, exato, nós não escolhemos as que gostamos mais. Basicamente a entrada no semente, os que fizeram o campo no ano passado têm prioridade. Depois as prioridades funcionam, essa de já terem feito o campo, o estarem na catequese da paróquia e são maioritariamente, e se participam na paróquia, são acólitos, pronto, são pessoas que participam muito, mas a partir daí é ordem de inscrição. Exato, ordem de inscrição. Este ano foram 22 rapazes, 22 raparigas. 21, acho. Eu acho que foram 42 pessoas, portanto 21. 21. Eu acho que por acaso foram 43 e foi 21, 22. Então se calhar foi. Sim. Mas pronto, portanto, nós não escolhemos a dedo os que gostamos mais. Pronto, a Vera queria só sublinhar assim que não fazemos exceção de pessoas. Sim, é não, assim. não há cunhas, não há cunhas. Sim. E bem, portanto, isso foi a preparação do campo. Então, se calhar podem só, para quem nos ouve, assim, dar uma pequena ideia de um dia típico do campo de semente. Como é que funciona? A que horas é que acordam? O que é que vão fazendo assim no dia a dia? Como é que foi um dia típico de um campo deste ano? Lá está que houve algumas coisas que ajustámos no ano passado para este ano. Portanto, como é que era assim o horário de um dia de semente em Cernaste Bom Jardim? Então, primeiro começa connosco guias, que temos uma oração todos juntos às 7h45, que é uma oração de 15 minutos, porque às 8 da manhã estamos a acordar os miúdos para começar o dia. Acordamos os miúdos às 8, vestem-se e vamos para a missa de seguida. E depois da missa é que tomamos o pequeno almoço, começamos ali, enquanto se está a preparar o pequeno almoço, fazemos assim uma ginástica matinal para eles acordarem para a vida. E depois temos sempre um jogo da manhã. Depois do jogo da manhã... Que tipo de jogo é que é? Agora só para as pessoas terem assim uma ideia, assim, algumas ideias de jogos que fomos fazendo no campo. Então há um jogo que as crianças gostam sempre imenso, que é o jogo das tintas com esponja, que cada equipa... então as crianças primeiro são, no início do campo, são selecionadas para uma equipa, ou seja, a equipa que é a grande força que lhes faz chegar ao fim do campo, que fazem muitos amigos lá. Depois também têm 2 guias que os ajudam naquilo que eles precisam. E por exemplo, no jogo das esponjas e tintas, o que acontece é que cada equipa tem um balde cheio de tinta e tem esponjas. Da sua cor. Exatamente, da sua cor. E depois tem de pegar nas esponjas e ou seja, o jogo é o assalto ao castelo e acertar nos outros para depois os outros morrerem, ficarem um tempo de fora e eles conseguirem avançar no terreno até chegarem ao castelo das outras equipas e, por exemplo, roubar a bandeira da outra equipa e levar para o seu castelo. Pronto, isto é um jogo que as crianças gostam muito e que jogamos neste campo uma versão disto e pronto,
outro é o Sul. E eu... Outro é o jogo favorito do João. Exatamente. Eu não vou dizer aqui porque senão perco toda a credibilidade. Sim. Mas depois podem perguntar à Vera quando vierem à paróquia, que ela costuma estar cá muitas vezes. É um jogo de apanhadas em que tem de apanhar no fundo os guias e depois cada guia tem um valor. E... Só que nós somos bois, temos de ir para o corral, eles têm de nos pôr no corral e cada um tem um valor na palma da mão que os miúdos não conseguem ver. E basicamente têm de nos fazer rir num certo tempo e se conseguirem fazer-nos rir com anedotas e pronto, podem-nos levar para o corral e quando estamos a ir para o corral temos de gritar mu para chamar o super boi, que é assim o guia que vale mais. O ano passado, não sei se o ano passado foi o Henry. Sim. Portanto, é assim o que corre mais, o que vale mais, e esse consegue salvar todos os outros. E pronto. Isso entre outros jogos, não é? Que depois já há sempre variantes todos os anos, mas no fundo também tem um propósito que faz parte também do jogo, não é? Estarmos uns com os outros, brincar também tem um propósito específico. Não é que não tenha espaço para isso, não é que é tudo só para. Também o jogo tem o seu propósito próprio, não é? Bem, jogo e depois? Depois temos o almoço. Sim? Não, depois temos o terço antes do almoço. Rezamos o terço antes do almoço. E o Ângelos. Ao meio-dia. Sim. E almoçamos. Ateliês à tarde. Temos ali, entre o almoço e os ateliês, temos ali assim meia hora de sorna. Ou seja, que porque basicamente o campo vai tendo algumas tarefas que têm de ser feitas, seja lavar a louça, seja limpar as casas de banho, os espaços comuns. E há uma tabela de que equipa é que está responsável por cada tarefa. E nesse momento de sorna também é um bocadinho para a equipa de lavar a louça do almoço conseguir ter esse tempo, quem tiver de fazer o pente fino, que é a tal limpeza, conseguir ter esse tempo, e os restantes têm ali meia hora de tempo livre a brincar uns com os outros, e só depois disso passamos para os ateliês. Só dizer um bocadinho mais, outra vez voltar a focar nos ateliês, porque isto é de facto, acho eu, um bocadinho o ouro do nosso campo, ou seja, eu não conheço nenhum campo que tenha isto, e as atividades este ano foram, e vou também explicar os propósitos, foram o teatro, ou seja, os miúdos faziam um pequeno teatro para apresentar à noite a todos, e este teatro tinha também um bocadinho a história, ou seja, e o contexto do imaginário do campo, que é a história onde o campo se passa. Depois tínhamos a música. São Nuno de Santa Maria. Exatamente. E o contexto dos Cavaleiros. Aliás, até as equipas tinham um nome próprio também a apontar para isso, que ainda se lembram dos nomes das equipas, não? Claro. Então. Claro, e passa para mim. Então, a equipa Cordeireja era a Justiça. Portanto, os nomes eram virtudes de cavaleiros. Tínhamos a Justiça, a Fortaleza, a Coragem, a Prudência, a Humildade... E a Temperança. Sim. Pronto, depois a música também tinha o objetivo, ou seja, de primeiro fazer com que eles explorem as suas capacidades, e depois uma coisa muito engraçada foi que um dos casais a meio do campo fez 10 anos de casado. E então num dos ateliês, num dos dias, os miúdos com os dois guias prepararam ou seja, uma música para depois cantar ao casal no final, que foi um momento muito alegre. Depois, ou seja, escreveram mesmo a letra. Sim, escreveram a letra. E também escolheram a música, portanto, e puseram letra e música, ficou uma coisa espetacular. Ficou espetacular, foi incrível. Sim. Foi incrível. Mesmo daquele de vir lágrimas aos olhos é que foi bonito mesmo. Sim. Boa qualidade, bom tudo. Eu não chorei, mas a ver assim. Depois tivemos também a quinta, ou seja, e o objetivo desse, como tivemos num espaço tão bonito, cuidar do espaço que nos é oferecido de mão dada, foi também, e é uma coisa que achámos importante. Depois o outro ateliê foi o ateliê das madeiras, que os miúdos, porque o imaginário era os cavaleiros e São Nuno, então também podiam construir umas espadas ou umas facas ou qualquer outro instrumento que eles a ferraria achassem do sítio. Exatamente. Coisas próprias do tempo. Houve umas raparigas que construíram uns bons placares para depois pintarem com coisas bonitas também. Por isso havia espaço para tudo. Depois havia mais o que ver? Tinha o teatro, que depois apresentaram o teatro para toda a gente. Exato, o ateliê do teatro, porque basicamente todas as noites nós guias apresentamos
uma novela. Ou seja, assim, uns 15 minutos de uma história que se vai desenrolando ao longo da semana, que os miúdos gostam muito, e achámos que era giro que eles também pudessem fazer parte de alguma forma desse momento que é importante para eles. Então, basicamente, no ateliê do teatro, eles criavam uma história sobre uma das personagens, ou seja, agarravam assim numa personagem da novela e desenvolviam assim um background, não é? Uma história da vida dessa personagem, e apresentavam antes da novela começar, e eles gostaram muito de fazer parte da novela dessa forma. Sim, e o último ateliê é o ateliê dos jogos, e jogos, na realidade os miúdos têm um bocadinho de liberdade para escolher o jogo que querem, desde jogos de tabuleiro, por exemplo o Jenga, que é um jogo de torres, depois também o jogo da aldeia, futebol, se houver quórum para isso, e pronto, e depois é isso. E o objetivo aí é de facto de forma muito natural divertirem-se e também aprenderem um bocadinho a forma saudável de competição sem se estrangularem uns aos outros. Sim. Depois disso temos o tempo de tanque, que é um tempo também muito divertido. Lanche e tema antes. Sim. Depois do ateliê temos o lanche, que é assim uma coisa rápida para depois irem para o tema. E o que é o tema? Nós todos os dias, 2 guias estavam responsáveis por, a partir da história de um santo, falar sobre um tema. Os temas do campo foi a alegria, a humildade, não sei se está por ordem, mas a alegria, a humildade, a fé e a amizade. E pronto, e tínhamos aí 20-25 minutos em que, a partir da história de um santo, e assim com umas dinâmicas giras, para nunca para os miúdos não ser tudo teórico, dávamos assim a conhecer A vida dos santos e das virtudes que estavam associadas a cada um deles. Exatamente. Depois, tanque, sim. Tanque, banhos. Tanque, banhos, jantar. Depois temos a novela, que eu diria que é um momento alto que as crianças gostam, que é nós guias, eu e a Vera não, porque estamos a fazer outras coisas, mas os outros guias preparam cada dia um episódio da história, de uma história que eles fazem, que tem o tema do campo, ou seja, este ano foi os Cavaleiros e São Nuno, e por isso, ou seja, desde o início, todas as noites tiveram 20 minutos de guias a refazer teatro. Exatamente. Sim. Com máscara, é toda uma coisa. Depois da novela temos o jogo da noite, que é, bom, basicamente é um jogo à noite que os miúdos adoram porque está escuro, ou seja, há um bocadinho mais de mistério, há um bocadinho também de pode haver algum medo, pode haver depois também desafios engraçados, e eles sacam das suas lanternas, ou seja, e seguem os guias nos olhos com isso, mas não tem problema. E depois acabamos o dia com a adoração a Jesus, ou seja, na igreja o Padre Mendes põe o Santíssimo e durante 15 minutos, ou seja, estamos lá a agradecer o dia e a honrar Deus como Ele quer ser adorado. E também um foco especial deste campo, ou seja, é de facto a adoração, e pode parecer que temos muito tempo a rezar, mas a realidade é que é à volta de, no máximo, 1h30, e de todo que os miúdos se sentem pelo menos... Diz assim, parece que é muita coisa, não é? Mas na verdade é tão suave que uma pessoa nem sequer repara, ou seja, está bem, acho eu, pelo menos eu não senti, ou não vi nenhum miúdo a queixar-se de isto aqui é um exagero, vamos rezar outra vez, ou não sei o quê. Pelo menos eu não ouvi nada disso, não sei se ouviram. Eu não me apercebi, sendo que de facto, ou seja, às vezes rezar custa, e os miúdos também sentem isso naturalmente, ou seja, às vezes não apetece ir à missa, mas fizeram-no com uma naturalidade, e não foi de todo que uma repressão à sua inocência, ou seja, rezar é muito bom, e eles percebem e perceberam a importância, e também acho que a atitude dos guias e dos casais faz com que eles de forma natural o queiram fazer connosco, e por isso foi bom, e estamos muito contentes de ter este ano tentado a missa de manhã, que foi uma novidade este ano, depois a adoração à noite e o terço durante o dia, ou seja, estes 3 pontos, de facto, acho que Jesus fica muito contente, e se o pilar do campo é de facto também levar Jesus a estas crianças e mostrar-lhes um bocadinho a vida de fé, então a parte da oração é importantíssima para nós.
Sim, portanto, isso era um dia típico. Vera, queria dizer qualquer coisa. Não. Então, mas que já pode-nos dizer como é que foi, isto foi os dias típicos que nós dissemos, com os ateliês e tudo mais, era sempre mais ou menos a mesma estrutura, que também para estas crianças é bom haver uma certa estabilidade, não é? Acordar horas certas, deitar horas certas. À exceção de um dia, que foi o dia em que nós tivemos uma grande caminhada. Uma grande caminhada. Como é que isso foi? Então, neste dia aconteceu tudo normal até o pequeno almoço. Ou seja, mais ou menos no sentido em que fizeram assim uma mochila maior antes de descer para a missa, porque depois íamos partir em caminhada. E pronto, e fomos andar 11 quilómetros. 11 quilómetros, eu acho. Começa assim por dentro do seminário e... No meio das montanhas, no meio daquela exato. floresta espetacular que está lá à volta. Exato. E chegámos a um sítio onde já tínhamos ido ano passado, que é um sítio espetacular ali no rio, que eu não sei qual é que é o rio. Lembro-me que aquilo chamava-se Ribeira da Prudência, aquela zona. Uhum. Mas não sei que rio é que era. Seria o Zezer? Ali não, acho que era demasiado pequeno para ser o Zezer. É melhor não mandar palpites. Não vamos mandar palpites, pronto. Mas era um sítio que o ano passado estava com pouca água, tinha havido pouca chuva. Não é? Mas lembro que o ano passado, e para nós até era melhor, porque assim as crianças não tinham tanto perigo, não tínhamos de estar assim com tanta atenção. Sim. Tínhamos água assim pela cintura, mas que os peixes não tinham medo de nós. Pois não. Porque não estavam habituados a ter pessoas, não é? Infelizmente não tinham muito. Mas pronto, este ano lá está, o sítio estava completamente diferente porque choveu muito, ainda bem. Mas os miúdos adoram e passam o dia todo na água, o que para nós não é um grande descanso, porque temos de fazer sempre ir rodando para estar constantemente assim, dois mais guias sempre a olhar para a água, sempre uns com os miúdos dentro da água, mas sempre uns fora a olhar para tudo. Mas é mesmo bom e eles adoram, e ter passado 11 km a andar já só sonham com a água. E depois é assim um dia muito descontraído, porque deixamos que eles se divirtam lá à vontade. Sim. À vontade. E depois não fomos embora. Depois não fomos embora. Sim, depois este ano houve uma grande adição ao Campo Semente, que foi dormir ao relento. Os miúdos adoraram, acho eu. Acho que até dormiram e tudo. Dormiram. Nenhum acordou com... Houve uma menina que acordou com frio à meia da noite que eu vi, mas foi a única, e depois pronto, embrulhámos-la em toalhas, pronto, nunca mais. Mas pronto, foi também preparado com muita atenção, ou seja, tudo. E pronto, ou seja, chegou à noite, escuro, vimos estrelas cadentes. Acho que poucos miúdos desta idade têm experiência disso, e por isso pronto, também já em si é uma coisa boa. E depois a diversão e um bocadinho a amizade e a proximidade com que eles depois ganham com os amigos nessa noite também é muito boa, certo? Sim, e lá está, não só foi muito preparado como é que eram as condições dos sacos de cama, quantas camisolas levar. Nós tivemos mesmo muita atenção em relação a como é que cada miúdo estava preparado, porque o único problema de dormir ao relento é mesmo o frio. Mas também tivemos muita atenção os miúdos irem para a cama cedo, quase mal ficou de noite tudo a dormir, porque às 6 da manhã ia estar tudo acordado. Por acaso não aconteceu. Acordaram todos às 8 à hora normal. Exatamente. Sim. E eu, por isso, se me deixassem mais um bocadinho, tinha ficado a dormir, mas o João arrancou-me o saco de cama. E pronto, e o que nós fizemos entre guias e chefes foi... Fizemos turnos ao longo da noite, de 1 hora estavam sempre 2 acordados a vigiar, porque como dormíamos ali à beira do rio, então, pronto, só para ter a certeza que não existia nenhum desastre. E pronto, e depois tivemos uma sorte gigantesca que de manhã vieram os casais com ovos e bacon e um pequeno almoço de reis. Foi mesmo uma experiência muito gira de acampar, que eles não têm muito. E aquele sítio é espetacular e mas foi muito giro. Depois andaram de volta até ao seminário? Não, depois os bombeiros foram-nos lá. Queríamos andar. Eu não queria. Sim. Pronto, e os bombeiros foram muito queridos, porque o seminário é colado aos bombeiros de Sernasto do Bom Jardim, portanto já tínhamos combinado com eles e
foram muito queridos, disponibilizaram assim 2 carrinhas para nos levar de volta. Porque eu acho que os miúdos não iriam ser quer dizer, capazes, eles não iam tá? ser capazes, mas provavelmente adormeciam quando lá chegassem. Mas muito bem. E bem, depois, lá está, chegaram à tarde, tiveram também um arraial para acabar, não é? Que eles também gostam sempre. Foram embora depois no sábado de manhã, sábado a seguir ao almoço. E bem, eu acho que fazendo assim uma avaliação global, como é que diriam assim numa frase que foi o campo deste ano? Podes começar. Eles estão tramados porque eu não disse para eles prepararem para isto, portanto agora está a ser mesmo em direto. Uma semana com Jesus em que os rapazes se tornam um bocadinho mais homens e as meninas um bocadinho mais princesas. Exatamente. Sim. Eu não consigo trabalhar sob pressão. Não sei, foi um encontro com Jesus muito especial e acho que foi uma grande transformação. Muito bem, como a semente que planta-se e depois com o tempo vai sendo regada e aos poucos vai dando depois o fruto São todos terra boa. para ser todos terra boa e daí virem. Muito bem, agora estava a pensar que para terminar, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa assim de experiência ao campo de semente, alguma palavra às crianças e às famílias, assim que queiram deixar para eles. Sim, eu vou exigir mais encontros todos juntos do que tivemos ano passado. Sim. Porque já tenho imensas saudades das crianças. Muito bem. Sim, eu também partilho da mesma opinião que a Vera e também lembrar que, ou seja, um bocadinho o campo, nós guias fazemos-lo com muita alegria e sabemos que vai ser divertido, mas também que todos, ou seja, há um bocadinho a parte da entrega a Deus este trabalho, ou seja, isto é um serviço e pronto, e é isso, ou seja, fazemos-lo de forma muito alegre, mas sempre com esta ideia de que estamos a trabalhar para Jesus e construir um bocadinho a igreja dele, e é isso. Por amor a Jesus, não é? Que quando pomos-lo em primeiro lugar e servimos os outros por amor a Jesus, então o amor é sempre muito maior, que não é só a nossa medida, mas é a medida dele. Bem, da minha parte eu queria só aproveitar também aqui para agradecer então publicamente a todos os guias, ao João e à Vera em particular, todos os casais que aceitaram o desafio, de no fundo fazerem este campo, este semente que de facto ajuda as crianças a crescerem e a deixarem esta sementinha de Jesus depois com boa terra, que queremos que eles também sejam e que possa então depois dar muito fruto na sua vida. Portanto, muito obrigado, foi de facto um campo espetacular, a vossa entrega foi 5 estrelas, incansáveis, lá estavam de manhã para a oração da manhã, lá estavam depois à noite a deitar os miúdos mesmo no meio do cansaço. Portanto, obrigadíssimo por tudo, e damos graças a Deus por tudo aquilo que correu e de ter tudo corrido bem. E bem, e por onde há mais, não é? Não, mas obrigada. Depois estaremos aqui daqui a um ano a fazer o Semente episódio, versão 3, a ver como é que foi então no terceiro ano de Semente. Muito bem, obrigado Vera, obrigado João por terem vindo cá. Obrigada. Para quem nos ouve, depois podem deixar sugestões, perguntas, o que quiserem para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. Se tiver alguma pergunta para o João e para a Vera, podem também colocar, depois podemos lhes pedir que respondam também aqui no podcast uma outra vez. E agora, já a caminho das jornadas, quando sair o podcast vai faltar 1 semana e 2 dias ou 3 até começar as jornadas, pelo que, para terminar, ia dizer que íamos pôr o hino do Semente, podíamos ter gravado aqui, punha-se o hino do Semente, mas não, fica para o próximo ano, depois O pomos. João pode cantar. O João canta depois da próxima vez. Depois Hoje não no próximo ano Sim, senão como ele dizia há bocado, depois ele perde a credibilidade e depois já ninguém ele levaria a sério. Exatamente. Ele não tem assim tanto. Mas vamos a isso com Jesus aqui na Paróquia de Cascais e até à próxima. Vamos